Escândalo no Planalto. As denúncias que abalam o governo Lula e expõem a crise institucional. O governo Lula enfrenta uma tempestade perfeita de escândalos, denúncias e crises institucionais que revelam a verdadeira face de uma administração marcada pelo caos administrativo, contradições ideológicas e práticas questionáveis que remontam aos piores momentos da política brasileira. Enquanto o presidente tenta manter uma fachada de normalidade, as rachaduras no Palácio do Planalto se tornam cada vez mais evidentes, expondo um governo que navega entre o autoritarismo velado e a incompetência administrativa. A crise do INSS, um rombo bilionário que expõe a negligência governamental. O escândalo envolvendo fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, representa um dos maiores golpes contra a credibilidade do governo petista. Com um prejuízo estimado em 6,3 bilhões, o esquema de descontos ilegais em aposentadorias e pensões não apenas vitimou milhões de brasileiros vulneráveis, mas também expôs a completa falta de controle e supervisão do governo sobre suas próprias instituições. A resposta do governo a essa crise foi ainda mais reveladora. Em vez de assumir responsabilidade e agir rapidamente para ressarcir os aposentados prejudicados, a Advocacia Geral da União, AGU, teve a audácia de pedir ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse todas as ações judiciais que obrigavam o INSS a restituir os valores roubados dos aposentados. Essa manobra jurídica demonstra o desprezo do governo pelos direitos dos cidadãos mais vulneráveis e sua preferência por proteger a máquina estatal corrupta em detrimento do povo. O deputado federal Nicolas Ferreira e o vereador Guilherme Kilter moveram uma ação popular exigindo explicações do governo e pedindo que Lula, o INSS e o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, sejam condenados a ressarcir os cofres públicos. A Justiça Federal, reconhecendo a gravidade da situação, deu apenas 48 horas para o governo se manifestar sobre as irregularidades. O Ministério da Justiça, sob suspeita, assédio moral como prática institucionalizada. Enquanto o governo prega valores progressistas e inclusivos, a realidade dentro de seus ministérios conta uma história diferente. O Ministério da Justiça, sob comando de Ricardo Lewandowski, tornou-se palco de graves denúncias de assédio moral que afetaram pelo menos 15 funcionários. As acusações contra a diretora da DICAP Maiece Silva Parisi e a coordenadora Suzana Inês de Almeida e Silva incluem perseguições sistemáticas, humilhações públicas e a criação de um ambiente de trabalho tóxico que levou diversos servidores a desenvolverem crises de ansiedade e burnout. O padrão se repete em outros ministérios. O governo que prometia ser diferente já acumulou casos de assédio, envolvendo Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, e Cida Gonçalves, do Ministério das Mulheres. A explosão de denúncias, cerca de 4.000 reclamações nos primeiros 8 meses de 2023, comparadas a apenas 730 no mesmo período sob Bolsonaro, revela uma cultura institucional doente, a trinca conservadora, como Lula traiu suas próprias bases. Um dos aspectos mais irônicos do governo Lula é sua guinada conservadora em áreas cruciais. A nomeação de Cristiano Zanin para o STF exemplifica essa contradição. O advogado que defendeu Lula revelou-se um ministro terrivelmente conservador, votando contra a descriminalização das drogas, negando direitos a suspeitos de furtos de pequeno valor e se posicionando contra a equiparação da homofobia aos crimes de racismo. Fernando Haddad, na Fazenda, abandonou qualquer pretensão progressista e abraçou completamente a agenda da Faria Lima, implementando políticas econômicas que favorecem o mercado financeiro em detrimento dos trabalhadores. Enquanto isso, Rui Costa, na Casa Civil, carrega o legado sombrio de ter comandado a Bahia quando sua polícia militar se tornou a mais letal do país. O decreto do desarmamento policial, protegendo criminosos. Em dezembro de 2024, Lula assinou um decreto que representa um verdadeiro presente de Natal para o crime organizado. A medida, que estabelece severas restrições ao uso da força por policiais,
foi duramente criticada por governadores e pela bancada da bala no Congresso. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, não mediu palavras ao afirmar que o decreto garante mais liberdade aos criminosos e engessa as forças policiais. O texto foi elaborado sem debates públicos, sem consulta ao Congresso e sem considerar a opinião dos profissionais de segurança pública. Para o deputado Ubiratan Sanderson, o governo quer criminalizar a atividade policial, transformando os defensores da lei em vilões, enquanto os verdadeiros criminosos ganham proteção estatal. A batalha judicial com o Congresso. O autoritarismo disfarçado. A relação conturbada entre o governo Lula e o Congresso Nacional atingiu novos patamares de tensão quando o Legislativo derrubou o decreto presidencial sobre o IOF. A resposta do Planalto foi imediata e reveladora: correr para o STF em busca de uma decisão judicial que revertesse a vontade soberana dos representantes do povo. Um ministro próximo a Lula admitiu que a judicialização tornou-se inevitável, expondo a estratégia do governo de usar o judiciário como instrumento para contornar o Congresso sempre que contrariado. Essa postura autoritária demonstra o desprezo do presidente pelo equilíbrio entre os poderes e sua preferência por governar através de decretos e decisões judiciais favoráveis. A PEC da blindagem. A hipocrisia exposta. Quando a Câmara dos Deputados aprovou a PEC das prerrogativas, apelidada de PEC da blindagem, Lula fez questão de criticar publicamente a medida, afirmando que não é uma coisa séria. No entanto, a hipocrisia do presidente ficou evidente quando se descobriu que 12 deputados do PT votaram a favor da proposta em primeiro turno, além de parlamentares de partidos aliados como PSB, PSD e PDT. A crítica seletiva de Lula revela o oportunismo político de seu governo. Enquanto posa de defensor da moralidade pública, seu partido e aliados trabalham nos bastidores para garantir imunidade e privilégios para a classe política. A tentativa de se distanciar da aprovação da PEC, mesmo com apoio significativo de sua base, demonstra a desonestidade intelectual que permeia o discurso presidencial. O confronto internacional, sanções e soberania. No cenário internacional, o governo Lula também coleciona fracassos e humilhações. As sanções impostas pelos Estados Unidos a ministros do STF, incluindo a aplicação da Lei Magnitsky a Alexandre de Moraes e o cancelamento de vistos de diversos magistrados, expuseram a fragilidade diplomática brasileira. A resposta do governo, limitada a notas de profunda indignação, revelou a impotência de uma administração que se vende como defensora da soberania nacional, mas que, na prática, não consegue proteger sequer seus próprios ministros de retaliações internacionais. A máquina de propaganda e censura. Enquanto acusa a oposição de promover gabinetes do ódio, o governo Lula construiu sua própria máquina de propaganda e censura. A união entre o Executivo e o STF para criar órgãos e iniciativas que ampliam o controle sobre o discurso público representa uma ameaça real à liberdade de expressão. A estratégia é clara: silenciar críticos, controlar narrativas e usar o aparato estatal para perseguir opositores. A deputada Júlia Zanatta, ao chamar Lula de corrupto de 9 dedos, tornou-se alvo de representação na PGR por calúnia, injúria e difamação. Esse é o modus operandi do governo: usar o sistema judicial para intimidar e calar vozes dissidentes, transformando crítica política em crime. O colapso fiscal, congelamentos e desespero. A situação fiscal do governo chegou a um ponto crítico, com o congelamento de mais 1,4 bilhão BRL em gastos, totalizando quase 12 bilhões BRL bloqueados. O governo demonstra sua completa incapacidade de gestão econômica. O desespero é tanto que a AGU chegou a pedir ao STF autorização para abrir créditos extraordinários fora do regime fiscal, numa tentativa desesperada de contornar as próprias regras que deveriam garantir responsabilidade fiscal. As falsas narrativas e a guerra de classes. O jurista Ives Gandra Martins
Desmascara as falsas narrativas do governo Lula, especialmente a retórica divisiva de ricos contra pobres que o presidente usa para justificar seu fracasso administrativo. Enquanto prega justiça social, o governo protege seus próprios interesses e os de seus aliados políticos, deixando o povo brasileiro à mercê de uma administração corrupta e incompetente. O legado de destruição. O governo Lula está construindo um legado de destruição institucional, corrupção sistêmica e autoritarismo disfarçado de democracia. As múltiplas crises que assolam a administração não são acidentes isolados, mas sintomas de um projeto de poder que coloca os interesses partidários acima do bem-estar nacional. A negligência com os aposentados vítimas de fraude, o assédio institucionalizado nos ministérios, a proteção a criminosos através de decretos restritivos às polícias, a tentativa de controlar o judiciário e o legislativo e a construção de uma máquina de censura estatal são faces de um mesmo projeto autoritário que ameaça as bases da democracia brasileira. O Brasil merece melhor. Merece um governo que respeite as instituições, proteja os cidadãos vulneráveis, combata a criminalidade com firmeza e governe com transparência e responsabilidade. O que temos hoje é exatamente o oposto. Um governo que protege criminosos, persegue opositores, negligencia os mais pobres e usa o Estado como instrumento de poder partidário. A cada dia que passa, novas denúncias surgem, novos escândalos explodem e a credibilidade do governo se esvai. O povo brasileiro assiste perplexo ao desmoronamento de uma administração que prometeu esperança, mas entregou apenas caos, corrupção e desilusão. É hora de cobrar responsabilidade, transparência e, acima de tudo, respeito ao povo que sustenta este país com seu trabalho honesto, enquanto vê seus governantes afundarem em escândalos e privilégios. Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude a abrir os olhos de mais brasileiros para esse debate fundamental. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você sempre vai encontrar a verdade que a grande mídia não mostra.